Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Semana passada eu comprei um novo computador aqui para mim para eu poder editar os vídeos e aí eu recebi uma série de comentários sobre como eu faço para parametrizar a minha estação de trabalho. Vou lá trocar o meu notebook pelo computador e aí eu teria que instalar todas as aplicações de novo. Isso gera um pouco de trabalho. Então eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço para parametrizar a minha máquina utilizando a infraestrutura como código. Eu uso aqui o Ansible para instalar todas as aplicações e deixar a minha máquina num ponto que eu esteja pronto para trabalhar. Isso significa que se um dia o meu computador pegar fogo, eu posso simplesmente comprar uma nova máquina em cerca de 10 a 15 minutos, que é o tempo que leva para executar todos esses scripts de parametrização. Eu tenho minha máquina pronta para trabalho, então eu não fico refém de uma máquina única, né? Eu posso utilizar aí um computador reserva mais fraco ou até mesmo um Raspberry Pi para trabalhar utilizando essa playbook. Então vamos lá para nossa área de trabalho. Nós temos aqui um Ubuntu, esse Ubuntu aqui é o Ubuntu 20.04. Eu acabei de fazer a instalação desse Ubuntu, não tem nada instalado, ele está totalmente cru. Então vamos abrir aqui o nosso navegador, porque eu quero mostrar para vocês da onde eu vou tirar esse código. Então se a gente for lá no meu GitHub, tá? github.com/caiodelgadonew, a gente vai ter aqui, logo na página inicial, um repositório que está pinado aqui, que chama Tools. Eu criei esse repositório para ficar mais fácil de eu poder ter acesso a esse código numa máquina qualquer. Então tem aqui o meu Linux recém-instalado, a gente vai pegar, vai executar esse código, eu vou explicar para vocês passo a passo de tudo que está sendo feito. Então eu tenho aqui algumas instruções do que eu tenho que executar, então vamos fazer esses passos aqui. Primeiro passo, eu vou abrir um terminal aqui utilizando o Ctrl+Alt+T, que é um atalho para abrir um terminal, e vamos executar aqui o primeiro comando, que é o sudo apt update sudo apt install ansible unzip, tá? -y. Ele vai atualizar a nossa lista de pacotes, né? Vou digitar sem de root aqui, vai atualizar a nossa lista de pacotes, vai instalar o Ansible, que é a única coisa que eu preciso para fazer essa parametrização. Pronto, terminou aqui de fazer a instalação do nosso Ansible e do nosso unzip, né? Para ver se está tudo certo, eu posso rodar o unzip -version, né? Isso vai mostrar aqui para mim um help do unzip com sua versão, quer dizer que ele está instalado, e o Ansible -version. Para quem não conhece o Ansible, ele é uma ferramenta de infraestrutura como código que você parametriza a sua infraestrutura através de arquivos YAML. Acabei de perceber aqui que eu também não tinha o pacote do Git instalado, então vou executar aqui a instalação do Git, ele vai instalar o Git para mim, e agora se eu rodar o Git -version, ele vai mostrar para mim a versão do Git. Uma vez com essa versão do Git, a gente consegue aqui prosseguir e executar esse nosso Git clone, para a gente clonar esse repositório. Então ele vai pegar esse git clone, vai copiar todos os arquivos desse repositório para minha máquina, e aí eu posso executar o comando ansible-playbook tools/ubuntu.yaml --ask become test, tá? Eu vou deixar a tela maximizada aqui para a gente poder acompanhar de uma maneira mais fácil tudo que vai acontecer. Quando eu utilizo o Ansible Playbook, ele vai lá executar essa playbook aqui, que é o ubuntu.yaml, pedindo aqui a minha senha para elevar os privilégios. Então eu vou dar um enter aqui, ele vai pedir a minha senha, eu vou digitar a minha senha aqui e ele vai executar a minha playbook. Então ele vai instalar tudo que eu preciso. Enquanto ele vai instalando aqui, vamos lá para eu poder explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Então vou deixar até aqui essa tela um pouco menor para a gente navegar entre a playbook e a gente ver a playbook sendo executada. Então a nossa playbook é essa playbook ubuntu.yaml. Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então a gente tem aqui uma playbook de Ansible. Essa playbook está fazendo basicamente a instalação de algumas aplicações Linux, tá? Então ele pede aqui o become true para ele poder elevar os seus privilégios, executar o comando como sudo. Então ele vai rodar aqui um apt install para cada item da lista, tá? Então temos o loop aqui, que ele vai utilizar cada item desse loop para preencher aqui. Então ele vai basicamente executar o apt install, vim apt install htop, curl, wget, ncdu, tree, tudo mais aí. Todos esses aplicativos são aplicativos que eu utilizo no meu dia a dia. Então eu parametrizei dessa maneira para ficar mais fácil. Eu não vou ir muito a fundo sobre como o Ansible funciona, porque isso é um vídeo que vai vir logo mais. Eu vou fazer um vídeo sobre o Ansible One-on-One para vocês pegarem do zero também, aprenderem como funciona o nosso Ansible. Nessa primeira etapa aqui que ele está executando, a gente pode ver até aqui que ele está executando a task installing Linux apps. Então essa task aqui, ele vai executar aqui para cada item, então está instalando todos os pacotes aqui. Depois que ele instalar todos esses pacotes, ele vai executar um bloco aqui que ele vai verificar se o ou mais ESH está instalado. Eu uso o ZSH, que é o ZSH, é o terminal aí que eu gosto bastante de utilizar, porque ele traz algumas facilidades para se trabalhar com Git. Eu executo o comando de teste aqui para ver se existe esse diretório do ou mais ESH. Se esse diretório não existe, ele vai basicamente registrar o resultado desse comando numa variável chamada ou mais ESH, então ele vai executar isso daqui, e aí eu faço a instalação apenas se o return code for diferente de zero, ou seja, se esse diretório não existir, que isso quer dizer que o meu aplicativo não está instalado. Então eu baixo aqui o all mais ESH, né? Ele já está, na verdade, aqui instalando o ZSH pela nossa primeira playbook, inclusive no momento ele está fazendo a instalação aqui, mas o que eu estou fazendo aqui é instalando uma extensão do ZSH, que ele dá alguns temas, dá algumas facilidades, eu vou mostrar para vocês logo mais também. Ele vai trocar aqui também o meu shell
originalmente é o Bash pelo ZSH. Ele vai trocar aqui o tema do ZSH para o Agnoster, tá? O Agnoster é o tema que eu gosto de utilizar. O tema default também é muito bacana, muita gente utiliza ele, mas para mim ele é mais agradável. Ele está utilizando aqui uma função chamada Line in File, que ele vai dentro desse arquivo aqui, dentro da home do meu usuário, vai procurar o arquivo ZSHRC e vai ver se tem alguma linha que começa com ZSHTM e vai trocar essa ZSHTM para Agnoster, que é o nome aí do tema que eu gosto de utilizar. Depois disso ele vai pegar e vai criar o diretório de auto-completion do ZSH. Então eu vou pegar aqui, utilizar o recurso file dentro desse diretório, que é o home barra o nome do meu usuário, ponto ou mais ZSH completions, e ele vai criar esse diretório com essas permissões 0755. Depois disso ele vai adicionar o autoload ao compinit, tá? Isso daqui é uma das coisas que pede para fazer dentro do nosso ZSH, dentro da instalação ele pede para a gente adicionar isso daqui. Depois eu instalo a AWS CLI via PIP3, tá? Eu, como trabalho geralmente com cloud da AWS, eu preciso desse binário aí para a gente poder trabalhar. Então ele basicamente está rodando aqui o módulo pip, que vai instalar o AWS CLI através do binário pip3. Eu tenho um outro bloco aqui que ele vai instalar a chave do Google, porque eu utilizo o Google Chrome, então eu vou deixar aqui. Ele vai basicamente procurar esse diretório, instalar a chave pública do Google para ele poder confiar nos repositórios do Google. Então eu vou conseguir após isso instalar o meu Google Chrome, tá? Depois disso eu faço aqui a instalação do repositório e eu adiciono aqui o repositório na arquitetura AMD64 para o meu diretório de repositórios. Coloco o nome desse arquivo de Google Chrome e depois disso eu faço basicamente uma instalação aqui do Google Chrome. Então a gente termina aqui esse bloco do Google Chrome. Aqui vocês podem ver até que ele deu uma falha no OMSSH e está ignorando. Isso daqui é dado porque a gente está fazendo esse teste, então eu estou ignorando erros. Então eu faço o teste e registro. Se ele não existir, ele vai dar um erro mesmo porque o arquivo não existe e é isso que eu quero pegar. Então eu estou fazendo aqui toda a instalação. Depois da instalação do Google Chrome, ele faz a instalação do Vagrant na versão 2.2.15, tá? Então ele vai executar, vai utilizar aí a função unarchive do nosso Ansible. Então por isso que eu instalei o unzip, tá? Então ele vai basicamente pegar esse arquivo .zip e vai colocar nesse diretório aqui. Outra coisa que eu estou fazendo aqui também, instalando Terraform na sua versão 12, Terraform na sua versão 13, Terraform na sua versão 14, Terraform na sua versão 15. Por que eu estou fazendo isso? Lá na empresa que eu trabalho, a gente usa o Terraform 12 e o Terraform 13. A gente tem vários processos aí, vários assessments para pessoas que querem entrar na nossa empresa. Então, através do teste que a pessoa manda, a gente deixa livre para ela usar a versão do Terraform que ela quiser. E aí eu tenho todos os binários. O que eu faço basicamente é baixar o binário do Terraform e aí depois de baixar esse binário e colocar no user local bin, eu faço uma modificação. Por exemplo, eu tenho o Terraform 12, em vez de chamar só Terraform, eu chamo ele como Terraform 12. Faço a mesma coisa para o Terraform 13, para o Terraform 14 e para o Terraform 15. Então eu tenho aí todos os Terraforms na minha máquina. Eu não tenho o comando Terraform, eu tenho Terraform 12, 13, 14 e 15. Outra coisa que eu faço é instalar aqui o Vault na sua versão 1.71, então eu instalo o binário do Vault também, utilizando o mesmo módulo no Archive, ele vai fazer essa instalação. Eu instalo aqui também o Gonplate, tá? Eu instalo aqui também o Stern, que é uma ferramenta muito boa para a gente poder verificar logs, funciona muito bem com Kubernetes. Eu instalo também o Google Cloud SDK para poder instalar os binários da GCP. Tem algumas coisas também na minha empresa que rodam dentro da GCP, então eu preciso desse Google Cloud SDK para trabalhar. Eu gosto de programar utilizando o VS Code. Então eu instalo aqui a chave da Microsoft, eu instalo o repositório do VS Code e eu instalo o VS Code. Depois de instalar o VS Code, eu faço uma coisa muito interessante. Eu já parametrizo ele adicionando todas as extensões que eu preciso para trabalhar. Então eu já estou adicionando aqui uma extensão do Python, Docker, Vagrant, Terraform, To-Do Tree, que é onde que a gente consegue colocar uma série de detalhes lá do que falta para fazer no código. Ele deixa uns textos mais interessantes para a gente poder visualizar isso no futuro. O AutoDocString e o GitLens. Outra coisa que eu faço é a instalação do Docker, tá? Eu não faço a instalação do Docker através daquele script de conveniência. Eu faço através da instalação que é indicada na documentação do Docker. Então eu instalo as chaves de repositório, eu instalo o repositório, eu instalo o Docker e eu adiciono o meu usuário ao grupo do Docker para ele poder executar aí os comandos do Docker. Outra coisa que eu faço é instalar o Machine Bash Completion do Docker. Então eu faço aqui a instalação do Docker Machine Bash Completion. Um detalhe interessante que eu acabei de ver que tem um erro aqui, mas eu vou corrigir para vocês quando vocês tiverem já esse link aí, ele já vai estar corrigido. Eu estou falando aqui que eu estou instalando Bash Completion, mas eu estou instalando Docker Compose. Aqui eu estou falando que eu estou instalando Docker Compose, mas eu estou instalando Bash Completion. Então eu vou fazer essa correção. Mas basicamente eu estou baixando esse binário e colocando no diretório correto. Outra coisa que eu estou fazendo, eu estou adicionando também o autocomplete do Docker Compose. Da mesma maneira, eu uso o módulo getURL e jogo para um
destino, tá? Esse destino aí é a nossa máquina. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou instalar o Docker Compose e o Docker Machine ZSH Completion. Eu preciso disso para ele funcionar no ZSH. Se eu não colocar dessa maneira, ele só vai funcionar no Bash, né? Então eu não vou estar usando aí o terminal Bash, vou estar usando o ZSH, eu preciso desse tipo de recurso. Vou instalar aqui também o recurso que é o kubectl na versão 1.21 para eu poder interagir com o Kubernetes. Instalo também o kubectx e o kubens, tá? O kubectx é para trocar o contexto do Kubernetes, o kubens é para trocar o namespace do Kubernetes, ele me ajuda a trabalhar, é bem mais fácil do que ficar executando os comandos, então ele auxilia muito para fazer esse tipo de trabalho. Basicamente eu coloco um repositório do Git, ele baixa, instala na minha máquina, eu coloco aí também o Synic para ele poder estar dentro do meu path, para eu poder executá-los. Eu instalo também os ZSH Completion para o kubectx e para o kubens. Tudo que tem Bash Completion para o Bash feito de uma maneira, para os ZSH a gente tem que fazer de uma outra maneira, então eu estou adicionando isso. Outra coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou adicionando aqui o repositório Golang Backports Repository para eu poder instalar o Golang aqui na minha máquina de uma maneira mais fácil. Estou instalando o Golang também. Essa última parte aqui é uma parte opcional, são coisas que eu coloco na minha máquina para me ajudar a trabalhar de uma maneira mais fácil, mas não são requisitos para eu trabalhar. Então eu tenho aqui o Peak, que ele é basicamente um gravador de tela em GIF. Se eu preciso, por exemplo, gravar algum erro na tela e mandar no Slack, eu não quero mandar um vídeo, por exemplo, eu mando um GIF, fica mais fácil. Eu consigo também instalar aqui o OBS Studio, que é a ferramenta que eu uso para fazer esses vídeos. Eu instalo também o Brave Browser, que ele é um port do Google Chrome focado em segurança, então ele tem meio que um adblock lá, é um browser muito legal. Eu instalo também o uLauncher, que ele é como se fosse o Spotlight do macOS, ele me ajuda muito também a trabalhar, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Então ele vai fazer aqui toda essa parte também, vai adicionar mais um repositório aqui, vai instalar o Peak, vai adicionar mais um repositório aqui do OBS, vai instalar o OBS, vai adicionar aqui a chave do Brave, vai adicionar o repositório do Brave, vai instalar o Brave, vai adicionar aí o repositório do nosso uLauncher, vai instalar o uLauncher, e é isso, tudo bem? Esses são os passos aí que eu faço para parametrizar minha workstation. Agora eu só preciso esperar isso concluir. Isso leva cerca de 10 a 15 minutos aqui, então é uma coisa muito rápida. Para vocês verem, na medida que eu estou explicando o arquivo aqui para vocês como funciona, eu já estou quase no final dele, eu já estou aqui no passo de adicionar a parte do Golang. Então se eu for ver aqui, eu já não estou muito distante aqui do final desse código. Eu vou parar aqui, vou cortar esse vídeo aqui, e aí quando terminar, eu vou mostrar para vocês como vai ficar a nossa instalação. Pronto, terminou aqui a execução da nossa playbook. Como a gente pode verificar aqui, ele fez aqui ok para 54 passos, 53 foram modificados e um foi ignorado. A gente consegue até ver tudo que aconteceu aqui no nosso código. Eu posso rolar aqui a página para ver para cima e ele mostra tudo que foi instalado. Como eu sei que isso daqui deu certo? Simples, eu vou basicamente fechar aqui e a gente vai aqui fazer os últimos detalhes que eu não automatizei ainda, mas eu ainda vou automatizar. O primeiro deles é verificar aqui se as nossas aplicações foram instaladas, né? Então vou abrir aqui o menu, vou digitar aqui VirtualBox, ó, o VirtualBox está instalado, o VS Code também já foi instalado, e aí eu vou mostrar para vocês o terminal que eu gosto de utilizar, que é o Tilix, tudo bem? Eu não tenho costume de usar o terminal padrão do Ubuntu, eu gosto muito do Tilix. Ele mostra um pouco estranho aqui, um pouco diferente no início, porque eu tenho que parametrizar algumas coisas nele. Então eu vou vir aqui na minha aba, vou clicar aqui na setinha, vou em Profiles, vou editar o Profile Default, e aí o que eu vou fazer agora é alterar alguns dados. O que eu gosto de alterar é, aqui em aparência, eu clico aqui para usar as abas em vez da sidebar, que ele tem uma aba lateral aqui, que é esse 1/1, que eu não gosto muito, então eu prefiro utilizar as abas. No Profile Default, vou vir aqui em cor, vou alterar aqui o meu tema, que eu gosto é o Solarized Dark, já melhorou um pouquinho aqui a nossa tela. Outro tema legal é esse Orquiz ou Monokai Dark, vai aí do gosto de vocês, como vocês preferirem. Eu adiciono um pouquinho de transparência aqui no meu terminal também para ele ficar um pouco mais agradável. E aí, lá no General, eu vou alterar também a fonte, tá? Eu gosto de usar uma fonte chamada Hack. Ela vai dar suporte a todos os caracteres do meu ZSH. Então, se eu colocar aqui a Hack, a gente vai ver que vai mudar aqui bastante o nosso terminal. Outra coisa que eu gosto de fazer, ó, altera a fonte aqui para o tamanho de mais ou menos 16, para ficar mais fácil aí de eu mostrar para vocês quando a gente tiver alguma parte de código, então fica mais fácil de ler. E aí tá o nosso terminal, ele já tá mais bacaninha, né? Já tá utilizável. Eu vou fechar ele aqui e vou abrir novamente o meu Tilix. E aí, abrindo o meu Tilix agora, ele já tem aqui a opção de novas abas. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir novas abas. Se eu clicar aqui, ele vai separar o meu terminal aqui. Eu vou ter dois terminais. Posso separar também desta maneira. E eu também consigo aqui nesse menu de sanduíche colocar o Synchronize Input. Então, quando eu executar um comando em um, ele executa em todos. Isso ajuda muito quando a gente estiver trabalhando. Outra alternativa que é muito utilizada aí é o Terminator. O Terminator também é muito bacana, só que eu gosto particularmente do Tilix, tá? Eu acho ele mais
simples para mim, para eu poder trabalhar. Quando eu aperto Ctrl Alt T, ele vai abrir o terminal normal aqui do nosso Ubuntu. O que nós temos que fazer aqui é modificar o nosso terminal default para o Utilix, no caso, né? Então vou rodar o comando aqui sudo update, vou até aumentar aqui o tamanho da fonte, né, para ficar mais fácil a leitura. Sudo update -alternatives config x-terminal emulator. Então ele vai dar uma tela aqui para mim, depois que eu digitar minha senha de root, dizendo o seguinte: olha, o seu terminal padrão é o 0, que é o GNOME Terminal, e eu quero trocar aqui para o Utilix. Então vou colocar aqui 2, tá? Uma vez feito isso, eu posso fechar os terminais, e toda vez que eu digitar aqui o Ctrl Alt T, ele vai abrir já o Utilix por padrão para mim. Então já fiz aqui a primeira modificação. Então vamos lá, mais do que falta a gente fazer aqui. Eu gosto de vir aqui também no nosso menu, procurar por Startup. Então ele vai aparecer aqui Startup Applications, e aí eu adiciono algumas aplicações de início, tá? Eu adiciono aqui, coloco aqui o Launcher, e o comando é o Launcher, comentário Application Launcher, é o que eu instalei aqui, já vou mostrar para vocês. E o outro comando que eu gosto de adicionar é o Flameshot só, de comentário, Flameshot Screenshot. Bem, adicionando aqui esses dois comandos, assim que eu ligar a máquina, ele vai executar o Launcher e o Flameshot, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou executar na mão, tá? O Launcher é basicamente essa nossa barrinha aqui, como se fosse o Spotlight, ele está executando porque ele está aqui. Então, se eu apertar aqui o Ctrl espaço, ele abre esse menu de contexto, onde eu posso já abrir o terminal, o Utilix e tudo mais. Eu posso fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, digitando G espaço previsão do tempo, e aí ele vai pegar e vai abrir para mim o Google já nessa pesquisa. Então isso ajuda bastante aqui para eu poder fazer esse tipo de trabalho, né? Ele vai me dar velocidade, então eu posso abrir o Utilix aqui, eu posso abrir o VirtualBox, então não preciso ficar executando muita coisa. Outra coisa muito bacana do nosso Launcher é, se eu executar ele aqui, é inclusive uma configuração que eu gosto de fazer, vir aqui na nossa engrenagem, e aí eu altero aqui o esquema dele para Elementary Dark ou Adwaita. Eu vou deixar aqui no Elementary Dark, ele vai deixar essa barrinha aqui mais escura. Outra coisa que eu consigo fazer é instalar uma série de extensões, tá? Eu consigo carregar uma lista de extensões aqui, eu consigo descobrir extensões e adicionar. Então ele tem muita funcionalidade bacana. Por padrão, ele vem aqui com o Stack Overflow, Wikipedia com Google Search. Então, por exemplo, se eu tiver alguma coisa que eu queira procurar no Stack Overflow, eu coloco, por exemplo, SEO, e aí eu coloco, por exemplo, como instalar o Pip3. Então ele vai pegar, vai abrir o Stack Overflow aqui para mim, já com essa pesquisa que eu selecionei para ser feita. Então, ele vai procurar lá, lógico, ele vai fazer aqui uma verificação se eu sou humano, e aí ele já abre aqui o resultado da pesquisa, tá? Lógico que esse resultado aqui não teve nada, mas ele também funciona por qualquer outro tipo de pesquisa. O outro comando que eu executei foi o Flameshot, ele vai abrir logo que eu iniciar o meu sistema. Mas executando aqui, ele vai deixar esse ícone aqui, e o legal do Flameshot é que quando eu quero tirar um print screen, eu aperto aqui esse botão de Take Screenshot, eu posso escolher uma área, e aí dentro dessa área eu consigo desenhar, eu consigo alterar inclusive aqui a cor, eu consigo pegar e utilizar um blur aqui, por exemplo, para tampar um ponto sensitivo, eu consigo colocar um texto. Então isso me ajuda bastante na hora que eu estou trabalhando, se eu preciso documentar um processo. Outra coisa que eu gosto de fazer aqui é procurar aqui o Keyboard Shortcuts. Então lá no Keyboard Shortcuts, o que eu faço é procurar aqui por Screenshot, e aí eu altero o meu Screenshot padrão por Ctrl Alt Print Screen, e aí eu fecho aqui, vou lá no final da lista e procuro aqui onde eu adiciono um novo shortcut, que é o último item aqui da lista, esse maisinho. E eu vou colocar aqui o nome de Flameshot, e o comando é Flameshot UI. Eu vou adicionar aqui o shortcut sendo a tecla Print Screen, e aí toda vez que eu apertar o Print Screen agora, em vez de ele abrir o Print Screen padrão do Ubuntu, ele vai abrir o Print Screen do Flameshot. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, no navegador, apertei o Print Screen, ele já abre o Print Screen do Flameshot. Eu seleciono aqui, se eu quiser tampar algum conteúdo que eu acho que não deve ser exibido, eu coloco aqui esse blurzinho, então eu consigo aí ganhar tempo na hora de documentar, né, o meu projeto. Então eu gosto bastante dele. Outra função muito legal dele é que eu tenho como salvar na máquina, eu tenho como copiar para o clipboard, eu tenho também como pinar ele aqui. Eu posso deixar ela aqui em primeiro plano, tá? Se eu clicar de novo nela, ela some. E eu posso também fazer um upload, tá? Se eu clicar aqui, ele já manda para o Imagear e já me dá um link aqui para eu compartilhar. Eu posso copiar essa URL aqui, e aí eu passo a URL para alguém, e ele já está aqui com minha imagem na internet para eu enviar. Então ele me dá muita velocidade. Tem outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o meu, vou digitar aqui Code, e aí eu vejo que no meu VS Code eu já tenho aqui todos os meus plugins instalados. Então o meu VS Code também já está parametrizado aqui da maneira que eu gosto de trabalhar. Consigo abrir aqui também o meu Chrome, tá? O meu Chrome que foi instalado, o meu Google Chrome, eu vou deixar ele aqui como browser padrão, e eu consigo também abrir aqui o Brave, tá? Que é o navegador que eu falei para vocês que ele é como se fosse o Google Chrome, porém uma versão aí mais focada em segurança, tá? Ele é bem interessante. Quem quiser aí um navegador com um pouco de adblock, ele é bem bacana, ele vai te proteger um pouquinho aí, e ele é muito legal. E aí, para finalizar, a gente pode verificar aqui o nosso terminal, né? A gente pode ver se os nossos binários foram instalados corretamente. Então, eu vou rodar aqui, por exemplo, um Terraform 12 version. Ele vai mostrar aqui para mim que está instalado. Vou colocar aqui um Terraform 13, ele também está instalado. O comando docker container ls, ele não vai conseguir me trazer nenhum resultado agora, porque eu não recarreguei a minha sessão de usuário. Então, ele não vai dar essa permissão ainda.
Mas se eu colocar aqui um sudo docker container ls, ele já vai conseguir trazer aqui para mim mostrando que o Docker está instalado. Então eu posso rodar até um sudo docker system info e ele vai trazer aqui para mim esses dados. Então toda a minha estação está parametrizada. Eu levei menos de 10 minutos. Eu posso executar esse comando e tomar um café. E quando eu voltar eu já consigo começar a trabalhar porque tudo que eu preciso já está aqui. Eu preciso fazer essas pequenas alterações, mas são coisas pequenas que eu acabei não automatizando porque eu achei que não ia ganhar muito tempo para esse tipo de coisa, mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou automatizar esse tipo de coisa também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Eu não entrei muito a fundo aqui no Ansible, porque como eu falei para vocês, eu vou trazer um vídeo aí mais dedicado no Ansible, mas esse tipo de abordagem é muito legal. A gente tem que automatizar tudo que a gente gasta muito tempo. Isso vai fazer com que a gente se torne um profissional melhor e que a gente não perca tempo com essas tarefas aí que são repetitivas. Então, eu posso trocar agora de máquina novamente quando eu quiser e essa máquina vai estar pronta para trabalho em cerca de 15 minutos após a instalação do seu sistema operacional. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se inscrevam no canal, clique no sininho para receber notificações. Toda quinta-feira eu estou lançando um vídeo novo. Comentem aí, deixem nos comentários se vocês querem algum vídeo sobre um determinado assunto. Esse assunto, inclusive, foi um assunto bem sugerido aí, então eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima e até mais.